Oi, gurias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já tô chorando antes de começar a falar. Mas agora eu acredito que seja umas 2 horas já da madrugada. E eu resolvi abrir ali meu direct. E essa semana tinha muitas mensagens ali. E dessa semana toda, então, eu resolvi abrir. E eu me emocionei muito com muitas mensagens, sabe? De meninas empreendedoras querendo desistir. E muitas mensagens essa semana. E eu vejo assim que muitas me veem, né, como uma pessoa muito forte, muito guerreira em tudo que eu acredito que realmente eu seja um espelho, né, para muitas meninas empreendedoras hoje. E eu fico completamente grata, sabe? E a maioria delas, assim, botaram assim, como, Marti, como tu também, eu vejo que tu também, eu falo pra elas, gurias, pra mim também tá difícil, pra mim também tá sendo um momento que tá difícil também, pode ter certeza, porque se tá ruim pra um, com certeza pra outro também tá ruim. Mas a gente precisa continuar, a gente não pode desistir, é nosso pão de todos os dias. A gente que trabalha no comércio sabe que a gente vende de dia para comer de noite. E é isso, e é tudo bem, porque se a gente não se puxar, se a gente não se esforçar para fazer algo para nós, a gente vai ter que fazer para outra pessoa. E hoje em dia a maioria das empresas, elas estão procurando pessoas que são craque em rede social, ou no mínimo sabe o mínimo, que saiba o mínimo de rede social para poder, né, render o trabalho, porque o foco tá ali nas redes sociais. Então, e nem eu costumo dizer, se a gente não se puxar, se a gente não fazer por nós, a gente vai fazer para outra pessoa. Então, por isso que eu tenho sempre esse pensamento, sabe? E eu vou dizer assim para vocês, muitas me perguntam, né? Como, Marte, como que tu tá todos os dias ali, como que tu é tão criativa e como que tu não desiste, como... Eu pensei em várias vezes já em desistir. Já pensei, já. Porque, gente, eu sou ser humano também, vocês podem ficar tranquilas. Isso é normal, sabe? Vocês têm esses pensamentos, é normal. Eu vejo que muitas não se permitem sofrer, né? Muitas não se permitem chorar, se desesperar. E eu vou dizer pra vocês, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum vocês sofrerem, vocês chorarem, vocês recuarem. Recuar não é feio. Feio é muitas vezes a gente tá bancando aquilo que a gente não pode pagar. E eu vou dizer pra vocês, vocês sabem que a minha força, eu já disse pra vocês milhares de vezes que a minha força vem de Deus, que a minha força vem da minha história, que a minha força vem da perseverança e da garra que eu tenho de lutar. Porque eu sei que eu vou lutar e eu sei que eu vou conseguir. Porque Deus não dá fardo maior que a gente não possa carregar. E eu vou dizer pra vocês, gurias, não desistem. Continuem lutando. Continuem lutando com todas as garras que vocês... Se vocês tiverem que recuar, recuem. Quantas vezes for necessário, porque recuar também é um sinônimo de inteligência. Pra gente dar um pulo maior. Muitas vezes pra gente pegar o embalo. Então recuem se tiver que recuarem. Não tenham vergonha de ter que voltar atrás. Não fiquem com vergonha. Porque eu já fiz isso e foi uma forma muito inteligente na época que eu fiz. E eu vou dizer assim pra vocês, eu tenho dores ainda que ninguém vê, que ninguém vai ver, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre sendo muito forte, sendo muito guerreira o tempo todo, mas essa minha força, ela vem de Deus, ela vem da minha história.
Para quem ainda não conhece a minha história, eu e meus irmãos, a gente nasceu no lixão. Se a gente não fedesse a lixo, a gente não ia ter muitas vezes o que comer. Eu confesso para vocês que eu lembro muito pouco dessa época, mas eu sinto a dor dos meus irmãos, eu sinto a dor que eles passaram, eu sinto no meu coração, sabe, a dor que eles passaram. Meus irmãos já foram flanelinha na rua, já pediram esmola na rua para poder comer. Tem um lugar ainda que me dói muito e eu sou presa. Eu estava presa há muito tempo nesse lugar e graças a Deus, assim, não me dói mais em falar sobre isso, mas acho que eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe resolveu casar. Ela casou com meu padrasto. Ela não é mais casada com ele, já faz muitos anos, mas ela casou com meu padrasto e eu tinha uns 6 anos de idade, ela se separou, eu tinha uns 12. E a minha mãe era muito espancada por ele. Não me dói, eu confesso pra vocês que não é isso que dói. Eu confesso pra vocês, o que dói é pensar que tem tantas mães hoje em dia ainda que faz seus filhos passarem por tudo isso, às vezes por amor. Eu confesso pra vocês que eu não sei que tipo de amor é esse, mas tem muitas mulheres, infelizmente, que estão fazendo seus filhos passarem por tudo que eu passei. Mas eu vou dizer pra vocês, gurias, não fazem isso. Não fazem isso porque depois essas crianças, elas vão crescerem, elas vão crescer, elas vão se tornar adultas. E elas vão carregar isso, peso pelo resto da vida delas. Eu vi minha mãe tentar se matar 2, 3 vezes por causa de um relacionamento falido, sei lá. Eu não sei que tipo de amor é. Por muitos anos eu julguei a minha mãe, por muitos anos eu culpei ela, mas uns 2 anos atrás eu dei o perdão pra ela mesmo. A gente sempre conviveu junto, a gente sempre se deu bem, eu sempre amei a minha mãe, mas eu tinha ainda aquela dor, eu sempre tive aquela dor, aquele sentimento estranho, sabe? E uns 2 anos atrás, quando ela tava muito mal, eu dei o perdão pra ela e minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa de coração bom. E hoje, depois que a gente cresce, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né, algumas coisas. Mas eu perdoei. Gurias, o perdão é a melhor coisa que existe na vida da gente. E principalmente de uma mãe, né, o filho. Isso é muito importante, porque, como eu falo, o perdão, a falta de perdão, ela não mata quem recebe, mata quem retém. Então, procure dar o perdão para aliviar o coração, isso faz muito bem. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Foi a pior cena da minha vida, assim, eu acredito eu. E eu, antes de dar o perdão pra minha mãe, eu perguntava por que ela fez isso comigo.
ela pendurou uma corda na porta do meu quarto e tentou tirar a própria vida. E eu lembro que eu segurava as pernas dela e eu gritava, eu dizia: não faz isso comigo, mãe, não faz isso comigo. Eu lembro que eu falava assim. Então eu vou dizer assim pra vocês: essa dor, ela é só minha. Ninguém vai entender que dor é essa. Mas o que eu quero passar com essa mensagem pra vocês? A gente veio do lixão. A sociedade, ela disse: vocês são preto, pobre, miserável e vocês não vão vencer. Foi assim que a sociedade falou pra nós. A sociedade quis nos taxar e a gente não aceitou. A gente não aceitou porque somos pretos, sim. Pobres, sim. Mas honestos, guerreiros, batalhadores. Eu vou dizer pra vocês que meus irmãos são os pretos mais porreta que eu conheço. Eles são minha vida. Os meus irmãos, eles são minha vida. Minha mãe, ela é minha vida. A gente venceu e não tem nada a ver com dinheiro. A gente venceu no caráter, na honestidade, na batalha, na luta. Isso a gente venceu. Tem melhor história de motivação que essa. Eu tenho que trabalhar dentro de mim. Eu tenho que trabalhar dentro de mim diariamente. Da onde que eu vim e quem eu sou e onde que eu quero chegar. Quando eu penso em desistir, é a minha história que me faz seguir em frente. E eu quero dizer pra vocês, a história de vocês não é mais triste que a minha nunca vai ser mais triste que a de vocês. Então se espelhem na minha história, na tua história. Pensem, se espelhem, olha onde vocês chegaram. Vale a pena desistir. Depois de toda a luta, depois de toda a garra, vale a pena desistir. E eu vou dizer pra vocês, gurias e guris, se eu tiver que largar tudo pra trabalhar, seja o que for pra fazer, eu vou fazer. Eu não tenho vergonha de sair à luta. Vou ir, mas ninguém nunca vai poder dizer que eu desisti de primeira. Porque eu sei que eu lutei até o último. Eu sei que eu lutei até o último. E é isso que eu quero que vocês façam. Lutem, continuem persistindo. Eu sei que não tá fácil. Não tá fácil. Mas a gente tem que continuar. Se espelhem na história de vocês, na vida de vocês, na garra de vocês. É isso que Deus quer. Aonde Ele colocou vocês. Olhem para trás. Ninguém vai calçar, ninguém calçou os sapatos de vocês. Não deixe que ninguém define vocês. A sociedade quis nos definir, que a gente ia ser assim, assim, assado. E a gente decepcionou a sociedade. A gente não teve pai. Minha mãe teve 6 filhos. A minha mãe deu para adoção 2 e criou 4. A gente nunca teve ninguém por nós. Tios espancavam a gente como se a gente fosse uns lixo. Vizinhos espancavam a gente como se a gente fosse lixo. Eu já viu meu irmão quase morrer. Porque um vizinho bateu nele, espancou ele. Essa é a minha história. E é por isso que eu sou tão forte, guerreira. E eu tenho propriedade para falar de vocês, para vocês, sobre isso. Sobre luta e sobre garra. Nunca esqueçam. A vida é uma moeda de 2 lados.
Um é o problema e o outro é a solução. O problema a gente já tem, a gente precisa correr atrás da solução. Se você tiver que usar esse vídeo como motivação, utilizem e assistem quantas vezes vocês quiserem. E lembre-se, onde uma preta favelada que morou no lixão, que catou lixo para comer, que passou por todo esse sofrimento e hoje com 31 anos de idade tem uma família linda, mora numa cidade típica. Olha onde a gente chegou. Tem uma historinha bem rapidinho para contar para vocês. Muitos perguntam, né? Quando eu escrevo, eu nunca falei, é a primeira vez que eu falo, assim, sobre a minha história. Eu escrevo bastante e muitas perguntam, Marte, e como que vocês conseguiram? Porque, nossa, teus irmãos, né, quem conhece a gente e tal, são todos, nossa, pessoas honestas, batalhadoras, guerreiras, sabe, pessoas do bem. Meus irmãos são os pretos mais foda que eu conheço. E perguntam assim, como que vocês conseguiram, como... Eu vou dizer assim pra vocês que a mão de Deus estava a todo momento com a gente. Porque a gente passou por cada situação na vida, gente. Não tem explicação pra vocês. Vocês sabem que na época, assim, mais antiga, assim, dos antigos, mulher solteira, meu Deus, Deus o livre, sabe? Era motivo... E a minha mãe sempre foi mãe solteira. Então, os irmãos meio que tomavam conta dela, batiam nela. Enfim. E às vezes pra fugir, assim, de noite, ela pegava eu e meus irmãos e a gente saía pelas madrugadas, caminhando horas e horas e horas e horas caminhando, às vezes amanhecer caminhando nas ruas perigosas. Eu vou dizer pra vocês que eu sabia o tempo todo que Deus estava ali, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, não deixando nada de ruim acontecer com a gente. Eu sabia, eu via, eu sabia que Deus nunca ia permitir. A minha irmã mais velha, dos 6, ela sempre contou essa história pra nós, né? Então eu sempre usei isso como exemplo de como que a gente conseguiu e como a gente é tão guerreiros, né? Quando perguntam pra nós como que vocês conseguiram, eu vou dizer assim pra vocês. Minha mãe comigo no colo, eu era pequena, meus 2 irmãos, um em cada lado, e a minha irmã sempre trabalhou em casa de família desde os 11 anos de idade, mais ou menos. Era uma criança cuidando de outra criança. E a minha mãe ia no serviço dela buscar todo o salário da minha irmã. Minha irmã trabalhava para praticamente sustentar a gente, né, em casa. E naquela época tinha que dormir no serviço, tinha que dormir no emprego, né? Então minha irmã dormia no emprego. E a minha irmã recebeu o salário dela e a minha mãe foi lá buscar. Todos os meses minha mãe fazia isso. Minha mãe ia lá, buscava o salário da minha irmã e voltava para casa com a gente. E a minha irmã era criança, né? Novinha, 11, 12 anos. A minha mãe pegou o dinheiro dela e veio pra cá. Tava vindo e deixou ela lá. E toda vez que a minha mãe ia, ela ficava na porta chorando. Porque ela queria vir pra casa junto com a gente, né? Uma criança, ela não queria ficar trabalhando, ela queria vir pra casa com nós. E a minha irmã, por anos, ela ficou na porta do serviço dela, chorando por nós. Chorando porque ela queria vir pra casa com a gente. E a minha mãe ia lá buscar o salário dela. Porque se não fosse o salário dela, a gente não ia ter o que comer, não ia ter onde morar. Porque a gente sempre morou de favor na casa das pessoas, sempre foi de aluguel também. Então, se a minha irmã não desse o salário dela, a gente não ia ter o que comer, a gente não ia ter onde morar. Então, por muitos anos, a minha irmã ficou na porta chorando
querendo vir pra casa com a gente, porque ela era apenas uma criança. Então hoje eu digo assim que não foi em vão que ela ficou lá na porta chorando pela gente. Então eu devo isso a ela. Eu tenho que ser uma pessoa guerreira, eu tenho que ser uma pessoa boa por ela, porque ela ficou lá chorando por nós. Então a gente deve ser uma pessoa honesta e pessoa boa por ela, que ficou lá, porque não foi em vão. Pra mostrar pra ela que não foi em vão. Tudo que ela passou não foi em vão. Então eu vou dizer pra vocês, nada é em vão. Então por isso que eu vou dizer pra vocês, nada é em vão. Tudo acontece porque tem um propósito de Deus. Tudo tem propósito de Deus. Se você tiver que fechar o negócio de vocês para abrir algo menor, para abrir algo um pouco mais em conta, um aluguel mais barato. Se vocês tiverem que... vou abrir na minha casa, abra na casa de vocês. Não é vergonha. Ai, Mati, mas é que eu tinha uma loja gigantesca, linda, daí agora eu tenho vergonha. Não, vergonha não paga boleto. E Deus está testando a fé de vocês, até onde vai a fé de vocês. E é isso, gurias. Eu acho que o que eu queria falar, eu falei. Queria deixar um recado aqui pra vocês. Óbvio que a chorona ia morrer chorando quando eu contasse a minha história aqui pra vocês. E o verdadeiro intuito que eu criei esse canal é pra ajudar muitas meninas, pra ajudar meninos, meninas e meninos. Eu falo muito gurias, né? Mas é porque a gente tem costume de falar muito gurias, mas eu sei que os meninos que tiverem aí não vão se ofender, porque eu, acabo falando muito gurias. Mas o intuito desse canal, gurias, é eu poder falar, eu poder conversar, é poder incentivar. Eu peço desculpa se eu não mostro muita coisa, se eu não faço videozinhos criativos, cheio de flufuzinhos, tudo. É que eu gosto de mostrar a realidade nua e crua, de como ela realmente é. E eu sou simples. E é isso. E o intuito desse canal é isso, eu poder falar, eu poder conversar, poder motivar todos os dias, se possível, alguém através de uma palavra minha. Esse é o intuito de eu estar aqui. Mas enfim, muito obrigada para quem chegou até aqui. Gratidão, gratidão. Que Deus, com sua divina misericórdia, possa te abençoar, te proteger cada vez mais. Muito obrigada por estarem até aqui. E bora, vamos firme. Vamos lá, guerreiras. E resumindo, gente, eu tô na cama, deitada. Ó, a minha pequenininha tá aqui. Tá eu e ela hoje, porque o esposo tá trabalhando. Daí tá eu e ela aqui. Meu menino tá no quarto dele. E é isso aí. Deu vontade de vir aqui falar. Já são quase 3 horas da madrugada. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E bora lá. Não quero ver ninguém desistindo.